Obrigado pelo convite, estar com vocês de novo, para a gente falar um pouquinho mais sobre o Espiritismo. Na noite de hoje, a ideia é falar um pouquinho sobre princípios do Espiritismo. Então a gente, nos trabalhos, na verdade, nos nossos estudos sobre o Espiritismo, tanto lá na Kardec, né, e algumas casas também que a gente vai colocando alguns cursos, né, as pessoas vão discutindo alguns temas e tal. De uns 3 anos para cá, a questão dos princípios do Espiritismo começou a ficar cada vez mais latente. Não é... A gente via desde a pandemia, né, com essa ideia de estudar princípios, mas isso foi sendo reforçado cada vez mais, principalmente pelo movimento espírita. O movimento espírita ele teve uma tendência dos últimos anos para cá de a gente falar muito, estudar muito no movimento, que era voltar às bases ou voltar aos princípios. Há uma campanha que existe já há muito tempo no movimento e ela foi ganhando força novamente. Ou seja, um certo tipo de resgate das questões principais e fundamentais que estão na obra de Allan Kardec. Então isso foi sendo falado quando a gente se reúne lá na área de estudos do movimento espírita estadual. Isso também é citado. Né? Alguns movimentos, esse ano nosso aqui é comemoração dos 160, né? Anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então algumas associações, algumas casas espíritas estão fazendo um movimento, junto com o movimento espírita, uma certa comemoração sobre isso, né? Até semana que vem a gente tem algo, né, lá para o pessoal lá das Itas, lá de Itapeva, tal, para falar um pouquinho também da questão do Evangelho. Então tudo isso vem sendo falado para se reforçar a questão de Kardec sobre o olhar de princípios. Um tempo atrás, acho que no finalzinho do ano passado, houve um encontro em Ribeirão Preto também para se falar um pouquinho sobre a questão de conhecimento do Espiritismo. E um tema muito forte que foi discutido foi validação do conhecimento. Então o conhecimento espírita ele é vasto. A gente tem, fora a obra de Kardec, que é o Espiritismo em si, né, que está todo ali, nós temos muitas obras que falam, que a gente chama de temática espírita. Obras que vão falar de alguma coisa que tem a ver com o Espiritismo. Né? Vão citar, pode ser romance, pode ser outros tipos de obras mais técnicas, mas existem muitas obras. Nesse monte de obras, né, nesse montante, que fala sobre um determinado tema, há necessidade cada vez mais de a gente ter um olhar para aquilo que vai validar ou não certos conhecimentos do Espiritismo que aparecem. Porque o volume é muito grande. Então a gente tem nessas obras vários tipos de textos e informações que falam do Espiritismo. Mas nem sempre essas informações podem ser, de certa forma, muito alinhadas com os princípios. Então, de uma forma natural, pode-se haver uma necessidade de se validar esse conhecimento. Ninguém tem essa mágica na mão. Então, nenhuma casa espírita, nenhuma associação, nem o próprio movimento espírita, e nenhuma pessoa, nenhum orador, nenhum palestrante, nenhum estudioso tem... de certa forma, como firmar ou validar um certo princípio de uma maneira categórica. Isso não existe, ninguém é dono dessa verdade. Né? O que a gente tem são princípios colocados e revelados para nós pela obra de Kardec. Isso é muito claro. Né? Então, não dá para se intitular ninguém ou nenhuma instituição que vai fazer esse papel. Esse papel cabe a cada um de nós. Olhar para o conhecimento espírita e, de certa forma, ter senso crítico para distinguir aquilo que está mais ou menos de acordo, que dá para ser validado pelo que a gente entende, pelo que a própria pessoa entende, e aquilo que é apresentado dentro da obra de Kardec. Então, de certa forma, este tipo de tema, né, e o trabalho que ele tem atrás dele no movimento espírita, nas casas, é para reforçar justamente Kardec. É um resgate, meio que um reforço da obra de Kardec, mas não no intuito de a gente menosprezar
ou descaracterizar as outras obras que não são, de propriamente dito, o espiritismo, mas falam sobre ele. É pelo contrário, é para valorizar todo o contexto. Porque a partir do momento que eu tenho uma base, e eu sempre reafirmo essa base, obviamente aquilo que eu estou comparando com a base, eu também estou valorizando. Então, a gente acaba valorizando todo o conjunto do conhecimento. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa validação, o que é o conhecimento espírita, né, e a razão e a lógica que a gente tem dentro dos princípios de Kardec. O que Kardec, os espíritos na verdade, né, pela coletânea de Kardec, o que eles nos revelam de princípios e como esses princípios são encarados por nós espíritas. Esse ponto de vista dos princípios. Então a gente vai começar falando um pouquinho do que é conhecimento. O que é o conhecimento? A gente constantemente vai adquirindo conhecimento, não vamos? Quando a gente estuda algo, quando a gente lê sobre alguma coisa, quando a gente tem contato com uma informação, quando a gente faz reflexão ou uma análise, né, usa um pouco da nossa razão, que é o uso da nossa inteligência sobre um determinado tema, a gente acaba, né, percebendo ou entendendo algo sobre aquilo. E isso é o que a gente chama de conhecimento. É que eu não entendo alguma coisa por meio daquilo que eu tenho, né? Pela minha inteligência, pela razão que eu tenho, que eu coloco sobre aquilo, um pensamento mais crítico, e também fruto da nossa experiência. Isso é muito interessante porque Kardec falava muito do conhecimento espírita e uma bandeira muito forte de Kardec sempre foi a razão. O que é a razão? Eu usar a inteligência para fazer a reflexão sobre algo. Então o pilar muito forte dele era o crivo da razão. Ele colocava isso como crivo. Obviamente eu estou experimentando algo, eu estou vendo um fenômeno acontecendo, à época, né? Estava vendo lá acontecer o fenômeno. Estava entendendo que no fenômeno havia inteligência, porque as questões que estavam aparecendo tinham um cunho de inteligência, e aí foi se aprofundando naquilo, mas muito com um olhar muito racional, daquilo, olha, nós temos que raciocinar sobre o que está acontecendo. Eu não posso ter uma tendência a olhar aquilo e acreditar em tudo o que me aparece. Eu preciso colocar razão sobre aquilo para começar a distinguir o que é de fato, o que não é. O que é uma verdade e o que não é. Então essa foi uma bandeira muito forte de Kardec. E essa bandeira é o que a gente precisa, de certa forma, estar reforçando constantemente. Porque hoje nós não estamos codificando doutrina. Nós temos a doutrina revelada. Então os espíritos revelaram as coisas para nós, certo? O que a gente tem hoje? Hoje a gente tem um monte de informação que a gente precisa colocar a razão e a nossa inteligência sobre essas informações e comparar com aquilo que a gente acredita e, se é espiritismo, comparar com algo que está dentro do espiritismo. Então essa forma racional a gente precisa exercitar. Quer ver um exemplo disso? A gente vê muito a questão da mediunidade. Está até rolando curso de mediunidade, né? Então, aqui também está estudando mediunidade, não está? Aqui está estudando, em outras casas está rolando curso. Legal. O que é um bom médium? O que é um bom médium? Vamos dar um exemplo. Tem um monte de tipo de médium, não tem? Médium psicofônico, né? Que fala? Psicofônico. O que é o médium psicofônico? É aquele que tem a faculdade de falar, não é isso? Por intermédio da ação de espíritos, não é isso? Bem resumidamente, né? Pelo amor de Deus, vocês estão estudando isso aí. Mas é um tipo de mediunidade. O que é um bom médium? Aquele médium que traz comunicações de espíritos mais inferiores, ele é um bom médium? Aquele que traz comunicações de espíritos mais, vamos dizer assim, aperfeiçoados, é um bom médium? É ou não é? O que é um bom médium? Médium
com essa faculdade, né, desenvolvida, vamos dizer assim, ou aflorada, aí as palavras, cada um, né, usa a forma como quer entender melhor a questão, né? Mas o médium que tem uma faculdade que a gente vai chamar de ostensiva, porque ela manifesta-se por ostensividade, esse médium, ele é uma ferramenta, ele é um instrumento, ele tem aquela faculdade e ele precisa, de certa forma, com responsabilidade, usar aquela faculdade da melhor maneira possível, para o bem da prática da caridade, para o bem do próximo e tudo mais. É o que se espera. Tá? Baita responsabilidade para o médium, assim. Né? E ele é uma ferramenta de comunicação, não é? O médium é responsável pelo conteúdo da comunicação. E aí? O espírito está se comunicando. A mensagem de quem é? Do médium ou do espírito? Do espírito. Portanto, da onde vem o pensamento com o conteúdo da comunicação? Do espírito. Então, o bom médium é aquele que tem maior fidelidade para transmitir essa comunicação. Só isso. Nada mais que isso. Isso é crivo da razão. Porque ele pode ser um excelente médium e dar comunicações de conteúdos mais inferiores ou superiores, porque independe do conteúdo. O médium é a ferramenta, ele não é filtro de conteúdo. Então, uma comunicação mais de um teor mais positivo, mais evoluído, ok. E uma mais de um conteúdo mais inferior, de uma comunicação, né, menos, vamos dizer assim, mais ignorante nesse sentido da doutrina, se for muito bem feita pelo médium, ele continua sendo uma excelente ferramenta. Ah, mas ele dá comunicações só de espíritos inferiores, portanto é um mau médium. Pelo contrário, não importa, ele é a ferramenta. Nesse sentido, toda a comunicação, o conteúdo tem que ser feito o quê? O que a gente tem que fazer com o conteúdo de qualquer comunicação de um médium? Analisar criticamente, porque o conteúdo não é dele. E se ele for uma excelente ferramenta, o conteúdo vai ser maior fidedigno àquilo que o espírito estava querendo comunicar. Ótimo. Seja superior, seja inferior. O que a gente vê na nossa mente quando a gente fala de médium? Ah, não. Se a comunicação é inferior, o médico é mais ou menos. Se a comunicação é só de espírito bom, que não sei o quê, com nome famoso, esse médium é bom, porque ele só dá nada a ver uma coisa com a outra. Então, nesse sentido da razão é que Kardec entrava. Ele pegava toda a comunicação e comparava com critérios. Como ele não tinha ainda a revelação dos princípios do Espiritismo, ele usava o crivo da razão. Olha o pensamento. Por isso que a gente tem que praticar cada vez mais esse crivo, porque senão a gente cai um monte de crença, né? De crença que médio bom é aquilo, médio ruim é aquilo, que comunicação não pode ser avaliada, senão eu ofendo o médio. Tem médio que fica ofendido se você faz uma análise crítica da comunicação. Mas você está falando que eu comuniquei mal? Não, pelo contrário, você comunicou muito bem. Não estou falando da sua comunicação, estou falando do conteúdo da comunicação. É diferente. Que não é teu. Crivo da razão. Certo? Então, esse tipo de conhecimento, ele vem para nós. Porque ainda temos que entender muitas coisas por meio da nossa inteligência, da nossa razão e da nossa experiência. Temos que entender muita coisa sobre o Espiritismo. Não dá para ninguém afirmar que já entende tudo sobre o Espiritismo. Dá? Se desse, a gente não precisava estudar. Estamos estudando direto aí? E estuda. Quem já aconteceu aí de estudar o Espiritismo no passado, quando era mais jovem, e depois de mais experiente, estudar de novo e ver diferente? Não aconteceu com vocês aí? Né? Com nós aconteceu ou não? Aconteceu. Quando eu era lá, jovenzito, lá, os 18 anos que eu estudei alguma coisa, eu tinha um entendimento. Depois você vê de novo, você fala, nossa, você tem outro entendimento.
É porque você tem muita coisa ainda de usar em razão e inteligência para poder gerar o seu conhecimento. Isso e vai embora, porque a gente não tem ainda como entender tudo. Então, conhecimento é isso, é esse tipo. E o que é validação? Bem, a primeira palavra a gente já entendeu, conhecimento. Só que o conhecimento tem que ser validado ou não? E se eu entender algo que não é bem assim? E se eu acreditar numa coisa que na verdade não é? Não pode ocorrer esse risco? Tá? Por exemplo, a reencarnação. Manjam da reencarnação, não manjam? O que é reencarnação? Espíritas, o que é reencarnação, meu Deus do céu? Nós estamos numa reencarnação? Aquele que fala, não, é a minha última encarnação. Fala, ó, show de bola. Estamos reencarnando ou não? Estamos reencarnando. Então nós estamos todos aqui reencarnados, não é isso? Estamos encarnados, sei lá quantas vezes a gente já encarnou, não é isso? Vamos encarnar de novo ou não? Quem é que vai encarnar de novo? Não vai encarnar de novo aí? Ou não quer, né? Todos vamos, não é isso? Por que nós vamos encarnar de novo? Por quê? Para continuar aprendendo. Para continuar o quê? Avançando no nosso conhecimento, por meio da nossa experiência. Só que reencarnação, o que ela é para o Espiritismo? O que é a reencarnação para o Espiritismo? É uma bênção. Também é. É uma bênção. Mas tu quebrou minha palavra, velho. Mas além de ser uma bênção, o que é para o Espiritismo a reencarnação? Prova, começou a pegar o negócio, né? Vamos mudar a palavra, vamos mudar. Também é prova, lógico, a gente precisa ainda experimentar, né? Experimentar. Para a obra de Kardec, para a revelação dos espíritos, a reencarnação é uma lei. Certo? É uma lei. É uma lei o quê? De que caráter? Que funciona só para o Brasil? Não é pátria do evangelho, né? Essas coisas. É só para nós? É só para o mundo nosso? É só para o planeta Terra? Então para que é? Se não é para nós só e não é para o planeta Terra, para onde é essa lei? Universal. Olha aí que legal. A única coisa que a gente sabe que é universal, fora nós, são as leis que são de quem? Quem gera essas leis? Quem que gera uma lei dessa? Quem que dá origem a uma lei dessa? Deus. Porque Deus, o que é Deus para nós espíritas? O que é Deus? Deus é causa. Se existe uma outra lei que é chamada lei de causa e efeito, se Deus é causa, tudo que não é Deus é efeito. O que nós somos? Efeitos. O que é a matéria? Efeito. Tudo é efeito de Deus. Olha que bonito que negócio. Vai começar a fritar a cabeça. Até aí nós chegamos. Vamos ver se a gente consegue avançar, porque eu também... Então, se somos efeitos, nós vamos experimentando... Nós somos um efeito dotados do quê? De inteligência. Pelo menos agora, né? Porque a gente agora já é espírito com o quê, segundo Kardec, segundo os espíritos? Com E maiúsculo ou E minúsculo? Agora peguei. Nós somos espíritos com E maiúsculo ou minúsculo? Por que maiúsculo? Ficava mais bonito no texto. Tá mais bonito. Espírito com E maiúsculo é mais bonito. E maiúsculo que já somos dotados de inteligência e do que? Capacidade de ter razão, de conhecer, ou pelo menos ter consciência de si mesmo. Nós temos consciência de quem somos? Conhece a ti mesmo? É a frase que cabe bem, né? A gente às vezes não conhece a si mesmo, mas temos consciência de quem somos ou não? Temos consciência de Deus? Temos consciência do futuro. É isso que diferencia o espírito com E maiúsculo do espírito com E minúsculo, que é essa consciência ainda
não é tão desenvolvida. Certo? É a única diferença. Porque também é efeito de Deus. Também são inteligências. São inteligências? Sim, mas sem essa consciência. Né? E consciência para nós o que, que é? O que, que é para nós a consciência? O que, que o Espírito com E maiúsculo só faz? Nada mais do que só faz uma coisa. A gente só sabe fazer uma coisa. Pensar. Nós só sabemos pensar. Então, consciência o que, que é? Um tipo de pensamento. Amor é um tipo de pensamento. Sentimento é um tipo de pensamento. Tudo, na verdade, vira um pensamento. Ah, mas amor não é pensamento. Se não é, o que é, então? Crivo da razão. Então, atributo essencial do Espírito é o que? É o pensamento, não é? Isso é uma verdade? É uma lei ou não é? É. Então, é um princípio do Espiritismo. Por que a gente fala sobre isso, estuda isso? Porque a partir desses princípios, eu começo a ter como comparar isso com outras coisas que são diferentes. Certo? Então eu começo a fazer um processo que eu chamo de validação. Opa! Nós falamos, ó, princípio da reencarnação, falamos do princípio do quê? Nós falamos do universal, das leis de Deus, né? Que é uma lei, não é? Princípio não é uma lei? E é universal, da lei da reencarnação. O que mais que nós falamos agora? Pensamento como atributo, não é isso? É um outro princípio colocado. Então, o ser inteligente pensa, portanto, pensamento é um atributo. Não existe pensamento sem o ser inteligente. E não existe o ser inteligente sem pensamento. Uma coisa não dá para tirar da outra. E os espíritos falam que é o contrário. Tanto não dá para tirar que às vezes elas se confundem. É tão junto que parece que é a mesma coisa. Não dá para desassociar uma coisa da outra. Então quando as pessoas falam assim, porque eu vou jogar os pensamentos, já viu a pessoa que fala assim? Não, respeitamos todos, né? Mas assim, tem gente que fala assim, lança os pensamentos no universo. Existe pensamento solto no universo? Porque tem gente que já ouvi isso, já me falaram, mas assim, ó, lança os pensamentos no universo e que ele fica no universo, uma hora ele se concretiza. Fala assim, eu quero ser milionário, pensa. Um dia você vai ser porque seu pensamento concretizou. Existe pensamento solto no universo? Existe ou não? Por que não existe? Por que não tem pensamentos soltos por aí? Porque o pensamento vem de quem? De um ser inteligente, de um espírito com E maiúsculo. A partir do momento que ele pensa, existe o pensamento. Se ele pensar em diferente, a partir do momento que ele pensou em outra coisa, aquele pensamento deixa de existir. Então sempre vai ter uma fonte de pensamento. Não existe pensamento solto por si só, não bate asa, gente. Sempre tem uma fonte. E aí tem obras que falam assim, o pensamento é onda. Está em Kardec também, né? Espécie, ele fala tipos de onda, espécie de onda. O pensamento é uma onda? Hoje está fazendo umas perguntas difíceis. Pensamento é uma onda ou não? Todo ser pensa. O pensamento é onda? Ou o pensamento é algo que nós temos, que nós não sabemos como pensamos, e não sabemos o que é de certo pensamento. Mas na matéria ele causa efeito. E quando a gente olha o efeito do pensamento na matéria, a gente pode até ver uma onda. Mas a onda não é o pensamento, é o quê? É o efeito do pensamento sobre a matéria. Olha que diferente. Aí você vai numa obra lá e diz que tem ondas pensamento. Se a gente não entende o princípio, a gente vai achar que as ondas por aí soltas são pensamentos. E a onda é o efeito do pensamento na matéria. Por si só não é o pensamento. É o que ele está causando na matéria. Porque não sabemos o que é o pensamento de fato. É outro princípio.
Não queira entender aquilo que não dá para a gente entender. A gente sabe pensar, não sabe? Nós estamos pensando agora. Sabemos pensar ou não? Sabemos como pensamos? Não, mas pensamos. Olha que interessante. Sabemos parar de pensar? Eu fui fazer uma meditação uma vez. O pessoal falou, fecha os olhos, agora não pense em nada. Eu falei, Jesus amado. Como é que eu vou pensar em nada? Eu falei, não vou pensar em nada, mas não pensar em nada é um pensamento. Aí fiquei lá, eu com eu mesmo, tentando não pensar em nada, cansou pra caramba. Porque você sempre está pensando em não pensar em nada. E não levei a lugar nenhum, fica lá. Aí cansou, aí dá sono, dorme, ó, a meditação foi boa. Pode ficar tentando pensar em nada, estava pensando toda hora em não pensar em nada. Não consegui ficar sem pensar. Olha que coisa doida. É outro princípio. Então a gente tem que usar esses princípios para o quê? Comprovar a validade, concordância com padrões, tornar ou declarar algo válido. Isso não é algo ruim para o espírito. A gente não pode ter medo disso. Validar conhecimento não se faz por autoridade. Ah, porque aquele médium é intocável, porque aquele espírito é superior, porque aquilo não sei o quê, portanto, é um crivo da razão usar o artifício da autoridade. Não, autoridade não é validação. Certo? Por mais que eu goste da pessoa, ou goste do espírito, tornar isso como crivo de validação não é viável. Aonde estão crivos de validações? Aonde estão? Como que eu valido algo no espiritismo? Eu vou buscar onde? Na fonte. Aonde está a fonte dos crivos? Na obra de Kardec. Olha que interessante. Isso mexe com a gente, porque 99% dos espíritas do Brasil têm contato com a doutrina espírita por obras que não são de Kardec. Ou estou errado? E está errado isso? Não. Vamos condenar todo mundo por causa disso? Não, lógico que não. É o que acontece. Normal. Só que essas obras não são o espiritismo. Elas discorrem, falam sobre o espiritismo. Certo? E eu tenho que colocar razão. Porque às vezes aquele espírito com aquele médium está falando algo que às vezes é muito mais profundo do que você está entendendo. E se você conhece o princípio, você entende o que ele está falando. Você fala, ah, quando ele fala isso, é porque está acontecendo isto. Um exemplo muito clássico disso é quando alguns médiums, né, com alguns espíritos, vamos falar assim, porque o médium é a ferramenta, né? Falar, eu adoro aquele médium, mas você adora a ferramenta. Não estamos julgando o caráter moral das pessoas, pelo amor de Deus. Estamos falando em termos de espiritismo. Ferramenta, o médium. Então, existem e existiram excelentes médiums que traziam comunicações extremamente precisas. Extremamente precisas, certo? Existe, qual que é aquela autora que o Wagner sempre comenta, que foi considerada uma das que mais são Ivone Pereira. Vocês conhecem, muitos já ouviram falar dessa autora, né, espírita. Ela foi considerada uma das médiums que trazia maior fidelidade de comunicação, ou seja, uma excelente médium. Conseguia trazer aquela comunicação com muita clareza. Aí nós chegamos num impasse. Nós vamos lá, um médium, né, traz a comunicação de um espírito, e aquele espírito diz que quando, em determinado momento, quando ele desencarnou, aconteceu alguma coisa com outra pessoa, ele se encontrou com os animaizinhos. Com o animal dele, cachorro, não sei o quê. Certo? Já ouviram falar disso? Tem vários livros que falam isso. Então, tem N médiuns e N espíritos que falaram isso. Beleza, eu acredito então que quando eu não estiver com o meu corpício, sem o corpício eu vou encontrar com os bichinhos. É isso que acontece? E aí? Eles estavam errados?
Tema sensível. Olha que diferente que é. Vou usar, não sei. Vou buscar onde? Onde eu vou buscar? O crivo da razão. Em Kardec. Aí os espíritos lá em Kardec falam assim, olha, quando o princípio inteligente, né, não está mais, o corpo para, do animal para, porque acontece igual a gente não sai do corpo e o corpo morre e a gente sai do corpo, certo? Uma coisa vem primeiro da outra. Senão, pelo amor de Deus, né? Senão todo mundo vai embora. Então, primeiro o corpo para suas funções, aí o espírito, né, está liberto, né? Vamos dizer assim, saiu da prisão, sei lá, aí o nome que vocês dão. Beleza. Ele fala assim, quando o corpo do animal para, esse princípio inteligente vai para onde? Quando nosso corpício parar, nós vamos se tornar o quê? Vamos voltar a ser o quê? Espíritos, que ainda somos, claro, né? Nós não vamos virar espírito, nós somos espírito, pelo amor de Deus. Nós somos. Quando não estamos sem o corpinho, nós vamos ficar num período que a gente chama do quê? Erraticidade. O que é isso? É um lugar? Tem endereço? Eu, quando era mais novo, quando eu peguei isso aí para estudar, eu falei, poxa, o espírito é errante. Eu falei, tá aí, mundo de expiações e prova, tem que errar mesmo. Mas eu tô falando sério, estou dando risada, mas eu entendi assim. Tem que errar, é errante mesmo. Vai morrer, continua errando. Olha só, a ignorância que eu tava naquela vez. Aí depois fui estudando, falei, putz, errante, ele quer dizer, não é que erra, que está em condições erráticas, que ele tem comportamento errático. O que é isso? Um espírito que tem comportamento errático é que ele vagueia. Ele não está no lugar circunscrito. Ele está vagando por todo o universo. No nosso caso, nós estamos no planetinha, no planeta. Certo? Isso é errante. Portanto, os espíritos que estão nessa condição, no conjunto, chama-se erraticidade. Show? Princípio do espiritismo. Está lá em Kardec lá. Certo? Muito bem. Aí o que acontece? Vamos voltar nos bichinhos. Quando os espíritos falaram sobre os animais, eles falaram assim, o princípio inteligente dos animais, quando não está no corpo orgânico, ele vai para um tipo especial de erraticidade. Então, ele diferencia a nossa da dos animais. Razão. Tô olhando lá. Puxa vida, então como é que o cara lá viu o bicho dele lá? Aí ele diz mais, isso acontece e o uso desse princípio inteligente é quase que imediatamente realocado dentro da cadeia evolutiva, não é? Para que tenha outras oportunidades de desenvolvimento do princípio inteligente. Nunca cessa isso. Quase que imediatamente. Sem tempo hábil de conviver com os espíritos de E maiúsculo. Está lá na resposta dos espíritos. Então, categoricamente, a gente não vai conviver com os animais que conhecemos e que tivemos a oportunidade de conhecer esses princípios inteligentes aqui no nosso planeta. Eles estarão entre nós, mas em outros reinos, em outras condições, e nós, em erraticidade, não vamos conviver. Tá claro. Ah, mas aquele autor falou que viu. Aquele espírito. E aí? Como é que a gente explica isso? Volto para o crivo de Kardec. Porque aí houve o quê? Houve um impasse, não houve? Existem espíritos que se comunicaram dizendo que existe, e os espíritos da codificação explicando cientificamente como acontece, claramente dizendo que não é possível. Na dúvida, a gente fica com quem? Com Kardec. Mas não é só isso. Há explicação para esses relatos dos outros espíritos? Usando os princípios do espiritismo? Há ou não? E aí? Há uma questão, há outro princípio que diz assim, olha, o pensamento nosso, ele é capaz de alterar a matéria, não é isso?
muda a qualidade da matéria, muda a composição molecular dos fluidos, altera a matéria. Muito bem. Em Kardec, os espíritos falam, isso é tão verdade que um espírito que trabalhou, por exemplo, ele dá um exemplo de espírito que trabalhou com instrumentos manuais, não é isso? Rapé, usava rapé, outro que tinha seus bois. O pensamento dele era voltado àquilo, não era? Então, quando ele está em erraticidade, ele altera os fluidos, a ponto de dar aparência para aquilo que ele estava acostumado. Então, o cara lá que tinha seus bois, ele dá, pelos fluidos, ele dá a aparência dos bois, porque ele precisa dos bois. Então, para ele, os bois se formam através do quê? Da alteração dos fluidos. Está lá em Kardec. Então, aquele autor que falou que viu o cachorrinho, ele estava errado? Não. Ele viu para quem? Para ele. Mas ele não falou que aquilo era uma lei universal. Ele simplesmente estava baseando-se naquilo que ele viu, que está baseado num princípio universal. Mas aquele que lê pela primeira vez, o que ele acredita? Que vai ter contato com seus animais, porque isso é uma lei, ou porque aquilo é a aparência de um fluido dado pelo pensamento do espírito. Tal. E aí? Entendem? Olha a diferença. Então isso é validar o conhecimento. Nenhum dos dois estavam errados. Mas o fenômeno que aquele espírito contou para a gente, ele era muito mais complexo do que aquilo que a gente imaginava. E se eu não conheço os princípios do espiritismo, eu não ia ter como entender aquilo. Olha que interessante. Então não estava errado. Mas existem conte quantos? Pelo menos uns 4 princípios por trás daquilo que ele contou. Só que ele pressupõe que a gente já sabia dos 4 princípios. Então eu estou vendo o meu cachorrinho se formou para mim. Se eu gosto tanto do meu cachorrinho e eu preciso do meu cachorrinho, o meu pensamento altera os fluidos da forma e aparência do meu cachorrinho e pronto. Como aconteceu com os bois, como aconteceu com o cachimbo, como aconteceu com armas, pode acontecer com qualquer um, depende daquilo que a pessoa precisa. Agora, dizer que aquele cachorrinho era um princípio inteligente, que estava convivendo com ele na mesma erraticidade, não. Isso não. Certo? Muito bem. Então, a doutrina espírita, ela vai trazer uma série de princípios. Por quê? Porque ela é uma ciência de observação e, ao mesmo tempo, ela é uma doutrina filosófica. É desta doutrina que nós vamos tirar esses princípios para usar como crivo da razão. Então, quando eu pego o começo do Livro dos Espíritos, qual é o resumo da anticapa lá, da capa seguinte do Livro dos Espíritos? Contendo o quê? Livro dos Espíritos, contendo o quê? Os princípios da doutrina espírita. Então, quando a gente fala que o Livro dos Espíritos é a doutrina espírita condensada, a gente não está errando tanto. É um bom pensamento. Está ali condensado. Ele contém a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos com E maiúsculo, está falando de nós, a nossa natureza, suas relações com os homens. Quem são os homens aqui? São os espíritos com E maiúsculo quando estão encarnados. Podia trocar essa palavra por alma. Mas do contexto, para entender melhor, ele usou homem. Kardec usava assim. Alma em alguns contextos, a palavra homem em outros, para dizer a mesma coisa. Espírito encarnado. As leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Segundo os ensinos dados por quem? Pelos espíritos com E maiúsculo superiores, com o concurso de diversos médiuns. Aí na obra de Kardec a gente vê nome de médium. Alguém já pegou a obra de Kardec e viu ele identificando algum médium? Por que será? Porque ele estava mais preocupado com a ferramenta ou com o conteúdo?
com o conteúdo. O crivo da razão em cima do conteúdo, não da ferramenta. É lógico que é importante a ferramenta, mas é sim uma ferramenta. Ferramenta no bom sentido, gente. Ferramenta para a prática da caridade, pensa assim. Né? Reunidos e organizados por Allan Kardec. Então a doutrina espírita é de Kardec? É ou não? Não. Ensinos dados por espíritos superiores. Aí acontece a maravilha na obra de Kardec. A obra de Kardec ela vai trazer princípios que são leis universais e são verdades. Se são leis universais e é a doutrina espírita e eu sou espírita, aquele princípio para mim passa a ser uma verdade. Eu acredito naquilo, certo? Eu sou espírita. Eu sigo uma doutrina que é ciência ao mesmo tempo filosofia. Ela me revela algumas leis, alguns princípios, que para mim são verdades. Certo? Agora isso é filosofia. Mas se eu acredito naquilo, para mim é verdade. Muito bem. São leis universais. A base é muito sólida, por quê? Porque apoia numa coisa chamada universalidade dos ensinamentos. O que é isso? Na época de Kardec não tinha rede social. Tinha nada. Para um cara conversar com o outro era por carta, né não? E olha que devia demorar. Correio. Só que acontecia o seguinte, eram diversos espíritos superiores, lembra que está dizendo lá na entrada lá? Diversos o quê? Médiums, diversos lugares. E esses lugares ele está falando do mundo. E aí, sem contradições significativas. Então Kardec recebia informação de tudo quanto é lado. E ele, o que ele fez? Ordenou essa comunicação toda. Estruturou. Só isso que ele fez. Né? Imagine nós fazendo isso aí. No primeiro Deus, lá a gente ficava, mas que é Deus? O que é isso? Inteligência, causa? Já não ia sair nem do que é Deus. De vários idiomas. Vários idiomas, vários países, vários lugares, sem YouTube, sem nada. Sem o WhatsApp não dá para trocar a mensagem. Então isso é validação, gente. Aconteceu naquela época que era válido. Hoje em dia é muito mais difícil. Naquela época validava o ensinamento. Então ele é apoiado nisso. Portanto, se são leis universais e são verdades, o que elas são? Infalível. Ah, mas pode ter erro em Kardec. Né? Se a gente não acredita que o pensamento altera a qualidade dos fluidos, capítulo 14 do livro A Gênese, na qualidade dos fluidos, é um capítulo muito tranquilo da gente estudar. Nós começamos a estudar lá na Kardec, lá nós levamos 7 meses e fala, meu Deus, a gente tem que repassar tudo de novo. É muito complexo. Se a gente não acredita naquilo, a gente vai ter que apresentar uma proposta, né? Falar, não, isso aqui não é válido, por que é válido então? Então, é infalível, é o meu porto seguro. Kardec é meu porto seguro. Se é meu porto seguro, o que eu vou fazer? Eu vou comparar tudo que eu estudo, que eu me aprofundo, obra, qualquer tipo de obra, né, que eu tenho que ter contato e falar assim, mas você não pode estudar nenhuma outra coisa, só Kardec? Não. Tanto não que o próprio Kardec indica na biblioteca racional lá, para a gente estudar obras que são contra Kardec. Ele, para formar uma biblioteca espírita, coloca 4 evangelhos de Rustem, coloca não sei o quê, coloca obras que são contra o espiritismo, em certa forma. Isso tem que ter uma segurança para fazer isso muito grande. Falando, beleza, estão contra, então vamos pôr à prova os princípios. Quanto mais eu ponho à prova os princípios, mais eu reforço os princípios. Aí eu passo a acreditar mais. Se eu acredito mais, o que vai acontecer? Cada vez que eu acreditar mais, a gente acredita na reencarnação? Qual que é o objetivo da reencarnação? Evolução. Quanto mais eu reencarno, mais oportunidade eu tenho de me melhorar, não tenho? Então eu tenho que aproveitar minha reencarnação? Tenho. Para fazer o quê? O que eu tenho que fazer na minha reencarnação? Evoluir de que forma? Que forma que eu vou evoluir? Qual que é a prática que eu tenho que ter na minha reencarnação?
Caridade. A gente acredita nisso? Mas acredita mesmo? Mas a gente pratica? Que coisa, não? Caramba, que coisa, velho. A gente acredita, a gente entende, bota a razão e tenta colocar em prática, que nem sempre é fácil. Quer dizer, nem sempre é fácil não, né? Sempre, quase nunca é sempre fácil. Qual que é a visão, né? Oportunidade tem um monte, não tem? A gente fala, é mundo de expiações e provas. Mas você está olhando isso negativamente ou positivamente? Quando eu era jovem, quando eu falava que era mundo de expiações e provas, eu falei, meu Deus do céu, que planeta que eu fui me meter. É só sofrimento, é só maldade, é só não sei o quê. Não é? Não é o pensamento primeiro que vem? Porque quando o espírita vem para você, se você meio que brigou com o espírita, ele vem também no mundo de expiação e prova, ele te joga uma carga negativa ali. Mundo de expiação e prova. Como se fosse algo... O que é o mundo de expiação e prova na visão espírita? O que é? É um mundo do quê? De oportunidades. Deus deu pra gente um planetinha cheio de oportunidades. Você sai na rua aqui, ó, você tem N oportunidades de praticar o quê? Paciência, benevolência, bons pensamentos, alterar a qualidade da matéria para aquele outro espírito se sentir melhor. É o que a gente faz no trânsito. O cara deu uma fechada em você, se altera a matéria na hora, do carro dele ainda. Vai bem, meu amigo. Siga. Você vai chegar na sua casa melhor do que você saiu. É assim que a gente pensa. Oportunidade está cheio. Olha que interessante. Então, o mundo de expiação e prova é oportunidade. Volta aqui. Outras obras, temática espírita. Pega lá um romance que tu gosta, né? Outras obras mais técnicas que falam do espiritismo e tal. Elas podem ter erros? Pode ou não? Ah, mas o espírito é evoluído. O médium também é evoluído. Portanto, juntar um espírito evoluído com um médium evoluído vai dar verdade. É assim que funciona? É ou não? Não é. Porque a base é diferente. Então, pode haver contradições em outras obras ou não? Pode ou não? Pode. Elas são ruins por causa disso? Não. Porque elas só não são a doutrina espírita em si. Elas falam sobre a doutrina, elas precisam ser validadas, mas elas não são a doutrina. Ah, mas a obra de fulano é a doutrina. Não é. A doutrina espírita é esta aqui. Que é o meu porto seguro. Aqui pode ter problema. Pode um ponto ou outro não estar muito em desacordo. Ou pode até estar em acordo, mas eu não entendi a profundidade, que é o caso dos animais lá. Eu não entendi a profundidade daquele texto. Eu entendi errado, porque eu não me aprofundei em Kardec. Então aqui a gente tem que ter uma coisa muito interessante que Kardec fazia e nós temos que cada vez fazer mais. Por que eu falo para a gente colocar cada vez mais o crivo da razão em cima de outras obras e ler e estudar as outras obras? Porque eu vou reforçar os princípios de Kardec. Esse é o objetivo. Toda vez que eu olho uma obra e eu começo a comparar com Kardec, eu estou fazendo o quê com a obra de Kardec, com a doutrina? Eu pego lá um caso, eu não tenho certeza se aquilo é verdade ou não. Eu vou buscar em Kardec. O que eu estou fazendo? Estudando quem? Kardec. Estudando Kardec. Estudando a doutrina. Eu vou me aprofundando naturalmente na doutrina. Então leiam sim, leiam e comparem. Porque quando a gente lê e compara, a gente estuda mais a doutrina. Eu reforço dentro de mim a doutrina. E não tem nada de errado com as outras obras. O que a gente não pode fazer é acreditar sumariamente em determinada obra, ou em determinado espírito, ou em determinado médium com o espírito, porque pode ser falível. Geralmente o que acontece é 1 para 1, não é?
A maior parte das obras que a gente tem, geralmente é um médium com um espírito. Então, na concepção da obra, não é igual ao espiritismo, é? O espiritismo era um médium? Não, eram vários. Quem? Não sei nem quem. Era um espírito? Eram vários. Alguns deram nome, né? Na doutrina, não foi? Alguns se identificaram. Santo Agostinho, Fénelon, quem mais? Um montão. Não é? Alguns se identificaram. Então eram vários espíritos, vários médiuns. E muitas obras hoje são um espírito, né? Pelo menos que se diz o nome de um espírito. Pode ser até mais de um que venha se comunicar em nome dele. Vai saber. E um médium. Então não dá para comparar coisas que são incompatíveis. Não dá para falar isso é a doutrina. Não é. Isso fala sobre a doutrina. Me ajuda a entender um monte de coisa da doutrina. Mas pode ter erro, pode ter falha. Pode ter coisas que não são tão, vamos dizer assim, alinhadas com a doutrina. E não tem nada errado. Eu vou lá e comparo. Então isso eu chamo de seleção racional. Racional é o que eu ponho a minha razão, a minha inteligência em cima daquilo. Vou em Kardec e busco aquilo. Certo, gente? Tranquilo? Essa é a ideia, né? O que alguns autores chamam de catar feijão. Lembra o que é catar feijão? Né? Quem nunca catou um feijãozinho? Bota na mesa, não é assim não? Espalha na mesa e fala, isso aqui tá ruim, isso aqui tá... Faz assim, você acha 1, 2, 3, 10 feijões ruins ali. Você joga o resto do feijão fora? Hã? Não. Eu achei uma incoerência na obra. Eu vou desacreditar a obra inteira por causa de uma incoerência? Não. Naquele ponto, não está alinhado. O restante pode estar. E aí eu aproveito. Olha que legal. Beleza? Vocês estão com uma carinha assim mesmo. Então tá bom. Bom, e quais são os princípios? Aonde a gente tem os princípios? É no livro dos Espíritos. Estava lá na introdução lá dele, não estava? Existe um trabalho, Kardec ele foi tão genial em algumas coisas, que na própria introdução do livro, ele listou para a gente os princípios da doutrina. Então lá no item 6 da introdução, que é esse item aqui, ele lista mais ou menos 30 e poucos princípios, acho que 33 ou 35, vai variar, né? Um pouquinho a tradução aí. Então ele listou para a gente todos os princípios fundamentais. É lógico que todos eles estão estudados dentro da obra. Mas como ele foi o compilador dos dados, foi o compilador dos temas, ele tinha a facilidade de fazer esse resumo, essa listinha. E fez. Né? Então, se a gente pegar esses princípios lá na obra, nós vamos ver mais ou menos esse desenhão aí. E eu acabei colocando essas palavras aqui só para dividir um pouquinho qual que foi a interpretação lá dos princípios em Kardec. Né? Lá, vocês olham no item 6, estudem lá, está bem descrito lá. Mas ele já começa falando de Deus. Os primeiros princípios já fala de Deus. E não poderia ser diferente. Se eu vou falar de princípios que são baseados são considerados leis universais, essas leis têm alguma causa. Certo? Existe uma questão em Kardec, eu não vou lembrar o nome da pergunta lá do Livro dos Espíritos, mas eles vão apresentar para a gente o que eles chamam de trindade universal. Já ouviram falar? Tríade universal ou trindade universal? Quais são os 3 elementos da trindade? Para o Espiritismo. Embora a trindade se use muito em outras religiões, né? Mas qual que é? Trindade são 3 elementos. Quais são os 3 elementos que fundamentam o Espiritismo? Deus, Espírito e matéria. Quando ele apresenta assim, Deus, Espírito e matéria, ele está distinguindo um do outro, não está? Então, Espírito não é Deus, certo? Espírito não é matéria, matéria não é Deus. Então, às vezes a gente vai fazer alguma palestra e fala, não, porque o Deus, aquele ser, Deus não é ser. Não é ser. Porque não é espírito. O que ele é então? Causa. Mas o que é uma causa? É uma causa. Não sei, causa é a origem.
É Deus. É inteligente? É uma causa, mas é uma causa inteligente? De tudo é a mais inteligente. É uma causa com inteligência suprema. Eita vida! Então, isso é a tríade. Outra conclusão que a gente tira. Espírito é feito de matéria? Não, se são 3 elementos, Deus, Espírito e matéria. Então, o que a gente chama de matéria não é a constituição do Espírito. É outra coisa. Que os Espíritos vão falar que é a matéria quintessenciada. É uma quintessência, não é aquilo que se chama de matéria. Está na tríade. Outra conclusão que a gente tira, só de olhar a tríade. Existe espírito, por mais... Pensa no espírito evoluído. O que é evoluído? Tem espírito evoluído puro aí? Tem espírito puro? Pensa no espírito puro. Até duro de pensar no espírito puro. A gente não consegue nem imaginar como é que é o espírito puro. Pega a escala espírita lá e vê puro. Não tem isso, não tem ódio, não tem nada. Oh, meu Deus, não existe. Pense num espírito puro. Bem parecido com Jesus, vai, é uma boa referência. Beleza? Espírito, por mais puro que ele seja, ele tem que interagir com a matéria ou não? A tendência do nosso pensamento, porque nos falaram, algumas obras nos falaram, que a gente tem que se desmaterializar. Desmaterializar dá a impressão que um dia a gente não vai ter mais que agir sobre a matéria. Se eu não tivesse que agir sobre a matéria, como é que fica a trindade então? Deus, Espírito e matéria. Então a trindade é um elo de ligação. Sempre vai haver Deus, sempre vai haver o Espírito e sempre vai haver a matéria. Então não existe Espírito no universo sem matéria, que não interaja com a matéria. Você não quebra a trindade. Então o Espírito, por mais puro que ele seja, ele interage com a matéria ou não? Claro! Claro! Ele não é a causa, ele é efeito. Por que Deus não interage com a matéria? Que é a causa da matéria. Que legal, né? É um negócio diferente. Isso só o princípio Deus, gente. Então aqui ele vai explicar isso. O que é Deus, a criação de Deus, e que é a causa, e os seres, principalmente, né? Os nós, seres da criação. Nós sim somos seres. E a matéria é matéria. Então, aquele que tem inteligência é um ser inteligente. Por que o ser é inteligente? Porque a causa é? É inteligência ou não a causa? É. Então não vai existir nenhum ser no universo mais inteligente que a causa. Porque sempre seremos efeito, nunca seremos a causa. Já viu algum quadro virar o pintor? O quadro não vira o pintor. Melhor quadro que seja, é o melhor quadro do mundo, mas nunca vai ser o pintor. Então Deus é o pintor. Nós somos o quadro. Essa é a comparação que ele traz. E assim vai. Logo depois de Deus, ele vai falar dos mundos. Mundo espiritual e mundo material. Quantos mundos espirituais existem? Agora fritou. Quantos mundos espirituais? Quantos mundos materiais existem? Ah, vai saber, né? Se a gente olhar para o céu, né, vamos dizer assim, olhar para o espaço, a gente vai conseguir identificar alguns corpos celestes, não vai? Podem ser mundos, não é isso? Que a gente consegue observar, que ele chama de espaço observável. E fora o que a gente não observa. Então, é uma infinidade de mundos materiais. Agora, espiritual é só um. Esse é um princípio. Aí ele vai falar do homem. O homem é o espírito encarnado. Para falar do espírito encarnado, eu tenho que falar do corpo, não tenho? Porque está encarnado. Eu tenho que falar do espírito, porque é o ser inteligente. E o que está entre o corpo e o espírito? O perispírito. Eu vou falar de todos esses. Espírito, corpo, alma, homem, perispírito. E progressão. Esse Deus que cria a causa, que criou a matéria, que criou os seres,
esses seres interagem com a matéria para quê? Para progredir. Outra lei. E assim, progredindo, eles vão desenvolver o quê? A moral. No meio de tudo isso, o que tem? As comunicações. Por quê? Entre este mundo material e o espiritual, existe interação entre os espíritos. Espírito sempre interage com espírito. Nós estamos aqui, no corpo material. Estamos interagindo entre nós, não estamos? Outros espíritos. Estamos interagindo com espírito sem corpo também? Sempre. Espírito interage com espírito, sempre. Não é o mundo que interage com esse. Porque a gente fala assim, esse mundo se interage com esse. Então a pedra lá da praia conversa com a pedra. Que isso, gente? Quem é que conversa? Os espíritos interagem entre si. Sempre. Não é a matéria que interage, é o espírito. E aí isso resulta em comunicação. Fechou? Então acho que era isso. Obrigado pela oportunidade. Entrem lá no mapeandoespiritismo.com.br. Existe um mapa mais detalhado desta figura, com cada um desses itens explodido. A gente está chamando lá, é um mapa meio que um agrupado de princípios, é um mapa novo, está lá disposto. E aquele anterior que nós vimos ali, a questão do falível e infalível, também é um segundo mapa que está disponível para vocês lá. Muito obrigado e até a próxima.